Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos analisar hoje um interessante instituto que o STJ tratou no seu último informativo, o informativo 657, que é o custos vulnerabilis. Esse instituto não é novo. Alguns tribunais de justiça, tribunais regionais federais, já vinham se manifestando sobre o custos vulnerabilis há algum tempo. Mas o STJ, no último informativo, tratou do Instituto e tratou do Instituto de forma a permitir a sua aplicação. Então, penso que se trata de uma decisão muito importante para você que estuda para os concursos públicos, porque nós sabemos decisões jurisprudenciais como essa são cara de provas objetivas, provas subjetivas e provas orais. Como se trata de um instituto de direito processual, o seu estudo é meio que obrigatório para todos aqueles que pensam em realizar provas de concurso. Primeiro, entenda o caso. Nós estamos analisando o que disse o STJ no recurso especial 1.712.163 de São Paulo. O caso é o caso de um particular versus plano de saúde, onde se trata de pedido de medicamento esse não registrado pela Anvisa. Então veja que, nesse caso, nós temos uma situação de um particular ingressando com ação contra um plano de saúde. Nada que em tese envolva direitos de hipossuficiente econômicos que permitam a atuação da defensoria. Mas vamos adiantando para que a gente possa entender. Como se trata de medicamento não registrado pela Anvisa e o particular ingressou com ação para que o plano de saúde possa entregar-lhe determinado medicamento, pediram intervenção no processo na qualidade de amicus curiae, entre outros, a União e a Defensoria Pública da União. A gente sabe que o amicus curiae tem limitações recursais. Segundo o Código de Processo Civil, ele só pode opor embargos de declaração e recurso da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Por isso que nesse processo, nesse recurso especial, a DPU requereu a sua intervenção como custos vulneráveis, porque nessa qualidade ela não tem limitação recursal, ou seja, ela pode apresentar os recursos de forma ampla e irrestrita. Então, esse é o caso posto à apreciação do STJ. Existe uma questão principal, que é se o plano de saúde deve ou não conceder, entregar medicamento não registrado pela Anvisa ao particular, e existe uma questão de fundo. Essa questão de fundo é admitir ou não a DPU, no caso, como custos vulneráveis. Você deve estar se perguntando, professor, o que é custos vulneráveis? É quando a defensoria, e somente ela, portanto é um instituto exclusivo da defensoria, não da DPU, mas da defensoria, Defensoria Pública da União ou das defensorias estaduais. É quando ela atua como guardiã dos vulneráveis, ou seja, sempre que existir vulneráveis no processo, ainda que não seja efetivamente uma vulnerabilidade econômica, a ponto de classificar esses vulneráveis como hipossuficientes econômicos, como normalmente acontece nas atuações da defensoria, estando ou não representados por advogado, então eles podem ter representação própria via capacidade postulatória através da advocacia privada ou não, justo porque nessa condição a defensoria pública não atua como representante da parte em juízo, mas atua como protetora dos interesses dos necessitados em geral. Então, guardiã de vulneráveis é a ideia de que a defensoria vai atuar como custos vulneráveis na defesa dos interesses daqueles ou daquele, pode ser uma única pessoa, cuja decisão tem reflexo para as demais, que fazem parte de um conceito de vulnerabilidade que não seja necessariamente uma vulnerabilidade que possa ser constatada pela hipossuficiência econômica. Qual é o objetivo dessa atuação? Trazer aos autos argumentos, documentos e outras informações que reflitam o ponto de vista das pessoas vulneráveis, permitindo que o juiz ou o tribunal tenha mais subsídios para decidir a causa. Então, o custos vulneráveis é a atuação da defensoria no sentido de levar ao juízo, juiz singular ou tribunal, o ponto de vista das pessoas vulneráveis, a fim de que o juiz possa ter acesso a todas as informações necessárias para chegar a uma conclusão e, portanto, a uma decisão, em tese, mais justa. A doutrina encara como exemplo processual de custos vulneráveis aquilo que está no artigo 554, parágrafo 1º, que diz o seguinte, no caso de ação possessória, em que figure no polo passivo grande número de pessoas,
serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se ainda a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública. Embora o dispositivo estabeleça a necessidade de envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, na prática da ação possessória, você não tem como identificar isso, razão pela qual a Defensoria Pública é sempre intimada. E aí surge na ideia da doutrina um exemplo de atuação de custos vulneráveis, justamente porque nesse caso não há a necessidade de se estabelecer efetivamente a comprovação da hipossuficiência econômica. Nós temos, por exemplo, um conjunto de pessoas que estão submetidas a uma situação de vulnerabilidade, razão pela qual admite-se a intimação da Defensoria Pública nas ações possessórias, na forma como estabelecido no artigo 554, parágrafo 1º. É um dispositivo que parte da doutrina utiliza como exemplo de abertura processual no Código de Processo Civil da atuação da Defensoria como custos vulneráveis. Então, diante desse quadro e desse cenário, eu traria para os senhores 3 importantes informações sobre o Instituto Custos Vulneráveis. Primeiro, é instituto que só pode ser usado pela Defensoria Pública, exclusivo da Defensoria Pública. Até esse momento, não existe na doutrina e na jurisprudência a possibilidade de utilização do Instituto Custos Vulneráveis por qualquer outra instituição que não seja a Defensoria Pública. Não necessariamente, de novo, a Defensoria Pública da União, mas a Defensoria Pública, leia-se, DPU e Defensorias Públicas Estaduais. Admite-se a intervenção do custos vulneráveis em qualquer processo no qual estejam sendo discutidos interesses de vulneráveis ou de vulnerável. Pode ser uma única pessoa no processo, mas cuja decisão refletirá diretamente em um conjunto de pessoas que podem ser consideradas vulneráveis. E por último, aquele que atua como custos vulneráveis pode interpor qualquer espécie de recurso, não fica limitado às hipóteses recursais do amicus curiae, e é por isso que a Defensoria, sempre que possível, pede a sua atuação como custos vulneráveis, se já não puder atuar no feito na qualidade de representante de economicamente hipossuficientes. STJ, nós temos a decisão desse recurso especial 1.712.163 de São Paulo, que diz o seguinte: reunindo tudo o que a gente falou, o STJ disse o seguinte, a Defensoria Pública, nos termos do artigo 134 da Constituição, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica e a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados na forma da Constituição Federal. Segundo a doutrina, custos vulneráveis representam a forma interventiva da Defensoria Pública em nome próprio e em prol de seu interesse institucional, constitucional e legal. Atuação essa subjetivamente vinculada aos interesses dos vulneráveis, ou seja, os sujeitos que permitem essa atuação são justamente os vulneráveis, e objetivamente aos direitos humanos, representando a busca democrática do processo jurídico-social das categorias mais vulneráveis no curso processual e no cenário jurídico-político. A doutrina pondera ainda que a Defensoria, com fundamento no artigo 134, e no seu intento de assegurar a promoção dos direitos humanos e a defesa, de forma integral, deve, sempre que o interesse jurídico justificar a oitiva do seu posicionamento institucional, atuar nos feitos em que se discutem direitos e outros interesses, tanto individuais quanto coletivos, para que sua opinião institucional seja considerada, construindo assim uma decisão jurídica mais democrática. Isso nós tratamos quando tratamos aqui do objetivo. A Defensoria traz a visão jurídica do ponto de vista das pessoas vulneráveis, dando ao juiz a possibilidade de construir uma decisão mais justa e, portanto, mais democrática. Diz ainda o STJ, assim, tendo em conta que a tese proposta no recurso especial repetitivo, o que nós acabamos de ver, ou seja, o recurso especial repetitivo onde uma pessoa pede um medicamento a um plano de saúde não registrado na Anvisa, tendo em vista que essa tese irá possivelmente afetar outros recorrentes que não participaram diretamente da discussão da questão de direito, bem como em razão da vulnerabilidade do grupo de consumidores potencialmente lesado,
aqueles que pleiteiam, portanto, tratamentos, medicamentos em face de planos de saúde, é isso que o STJ está dizendo, e da necessidade da defesa do direito fundamental à saúde, a Defensoria Pública da União está legitimada para atuar nesse processo como custos vulneráveis. Então, nós vimos aqui exatamente o caso em que a DPU pediu para atuar como custos vulneráveis, e o objetivo é justamente afastar a limitação recursal do amicus curiae. Vimos qual o conceito de custos vulneráveis, é uma hipótese de atuação da Defensoria Pública no sentido de, atuando em nome próprio, atentar para os interesses de um grupo de pessoas vulneráveis na relação processual. O objetivo é fazer com que o juiz atente para o ponto de vista desse grupo de pessoas, construindo, portanto, uma decisão mais justa e democrática. Nós vimos um exemplo que a doutrina cita a título de custos vulneráveis. Embora a lei vincule a ideia de hipossuficiência econômica, a aplicação prática desse dispositivo vai além, por isso é utilizado como exemplo. O Instituto é exclusivo da Defensoria Pública, admite-se a intervenção em qualquer processo em que sejam discutidos interesses de vulneráveis, e o custos vulneráveis, ou seja, a Defensoria, atuando como tal, pode interpor qualquer espécie de recurso, e nesse recurso especial nós vimos que o STJ acatou a tese da Defensoria Pública, permitindo a sua atuação exatamente como guardiã dos vulneráveis. Então, nós temos um instituto extremamente interessante que pode estar na sua próxima prova, e espero que a partir desse vídeo você tenha entendido o seu conceito, o seu objetivo, as suas características principais e as razões pelas quais a jurisprudência do STJ admite o posicionamento e a intervenção da Defensoria como guardiã dos vulneráveis, ou seja, como custos vulneráveis. Por esse vídeo eu fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.